Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Amados em Cristo, hoje queremos refletir sobre o compreender a plenitude de Deus e ser tomado por essa plenitude. Pois, amados, eu conheço uma história do boneco de sal, que de forma resumida diz assim: um boneco de sal vivia peregrinando por terras áridas e secas, mas ouvia muitas histórias a respeito do mar. Porém, nunca tinha visto o mar. Ele conhecia o mar por ouvir falar e imaginar como seriam as águas e as ondas do mar. Até que um dia, este boneco de sal reconhece que ouvir falar do mar não era suficiente. Ele quer ver o mar, tocar as ondas do mar, conhecer o mar por si mesmo. E o boneco de sal se pôs a caminhar para ver se chegava até o mar. E depois de muitas andanças, num belo dia, o boneco de sal contemplou o mar. Ele não tinha ainda certeza se aquilo era realmente o mar. Chegou bem perto do mar e perguntou: é você que é o mar? Imediatamente escutou a resposta: claro, eu sou o mar. E o boneco de sal diz: eu não o conheço ainda, só ouvi falar muito a respeito de você. Eu gostaria muito de conhecê-lo melhor. O mar respondeu: para você me conhecer mesmo, não basta me ver. É preciso que você me toque. Então o boneco de sal tocou o mar com as pontas dos seus dedos e um pé. E ele, ao tocar as águas, percebeu que começava realmente a conhecer o mar, mas logo percebeu que uma coisa estranha estava acontecendo no seu pé. Deu um salto para trás e disse para o mar: veja só, as pontas dos dedos do meu pé desapareceram quando eu te toquei. Ó mar, o que foi que você me fez? O mar respondeu: é que para me conhecer e me compreender, não era suficiente que você me visse. Para me conhecer e me compreender, você precisa me dar algo de você mesmo. E ao ouvir essas palavras, o boneco de sal tomou uma decisão radical. Começou a entrar no mar solene e devagar, como quem vai fazer o ato mais importante de toda a sua vida. À medida que ia entrando no mar, o boneco de sal ia se diluindo e o boneco de sal sentia que quanto mais se desmanchava, mais conhecia o mar. Até que, finalmente, uma onda o tragou completamente. E o boneco de sal, antes ainda de ser diluído pelo mar, teve tempo de gritar: agora eu sei o que é o mar. Agora eu conheço o mar. Amados, quero usar essa história para introduzir o tema de hoje, que tem base, então, o texto de Efésios, capítulo 3, 14 a 21, onde o apóstolo Paulo diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória,
conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o mar de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amados, estas palavras do apóstolo Paulo são uma oração em favor de todo o povo de Deus, os cristãos, a família de Deus. Trata-se de uma oração que precisamos aprender a fazer, intercedendo pela Igreja de Cristo de uma forma geral. Ao orarmos por todo o povo de Deus, devemos também nos dispor para nos aprofundar no conhecimento e na compreensão da largura, do comprimento, altura e profundidade do amor de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Amados, nós ouvimos, lemos e falamos muito a respeito de Deus. E a palavra de Deus é poderosa, pois pela palavra criou todas as coisas. Mas só o ouvir a palavra de Deus ainda não é o suficiente para conhecermos plenamente a Deus. Feliz de nós, então, porque Deus vem até nós, assim como Deus veio ao próprio apóstolo Paulo no caminho de Damasco através de Jesus Cristo, e então, se apresentando a ele, o levou a depois dizer, e vivendo a fé, o meu viver é Cristo, Cristo vive em mim. E é pela fé que ele, Jesus mesmo, cria em nós também pela ação do Espírito Santo. Então essa realidade, e Deus nos toca, e nós podemos tocá-lo também, sendo esvaziados de nosso ego e enchendo-nos com o seu Espírito ao ponto de ficarmos cheios, totalmente tomados pela plenitude de Deus. O Deus ao qual Paulo e nós cristãos ainda hoje nos dirigimos em oração é um Deus que vem até nós, um Deus que desce até nós e faz isso em amor a nós e a todos os pecadores. E o pedido central da oração de Paulo é que cheguemos a conhecer este amor, o amor de Cristo na cruz. O que importa saber é a mensagem da cruz. Jesus morre na confiança de que seu Deus não é idêntico a um destino cego e impessoal. Para ele, o que vai acontecer depois da cruz fica por conta de Deus. E na ressurreição de Jesus, Deus confirma que estava junto deste homem que morre de uma forma tão cruel e trágica. E é na cruz, na situação humana mais humilhante,
que chegamos a reconhecer Deus se diluindo por nós. É aqui que Deus quer mostrar como Ele age também conosco. Lutero afirma que Ele se esconde na forma contrária à nossa razão, que o poder e a majestade de Deus estão encobertos no sofrimento e na humildade de Jesus Cristo. Deus entra na existência humana diluído pelos nossos fracassos e injustiças, pecados que então pesam sobre Cristo e revela nisto o seu amor por nós pela humanidade perdida. O que acontece na cruz mostra que não somos nós que alcançamos a Deus com o nosso esforço racional e moral. É Deus que vem a nós. É Ele quem assume a nossa situação em sua profundidade e com as suas consequências. Na cruz acontece tudo o que precisa acontecer para que se estabeleça o relacionamento entre Deus e nós. E se para o boneco de sal da história contada no início, conhecer o mar só por ouvir falar não foi suficiente para ele, e ele teve que ir até o mar, teve de conversar com ele, teve de tocá-lo, e só descobriu que conhecia o mar quando foi por ele diluído. Deus, por sua vez, veio e vem a nós em sua graça, por meio da fé em Cristo, para nos tocar e ser tocado, para falar e ser ouvido por nós, colocando os seus ensinamentos em prática. E ainda Ele, vindo a nós, quando oramos, atendendo as nossas preces, diluindo então assim o nosso ego, o nosso eu interior, eu isso, eu aquilo, sendo esse ego diluído, enche-nos com a plenitude de seu Espírito de amor, para dizermos também: meu viver é Cristo, Cristo vive em mim. Vamos cantar. Ó, vem Espírito de amor, meu guia celestial, promessa de meu Salvador, e vivo manancial. Aviva nossa débil fé, e vem nos consolar. Menino, guia nosso pé, e firme o faz andar. Conforta nosso coração, ó, nele vem morar. Pedimos tua doação, a fé que vai salvar. Na glória vem aqui trazer a vida, graça e luz. Aplica todo o meu viver a redenção da cruz. Oh, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim faz reluzir. Ao Pai rendemos o louvor, ao Salvador também, em glória ao bom Consolador, eterno
assim como o apóstolo Paulo, temos essa graça de que Deus veio ao nosso encontro e onde então nós entregamos o nosso coração a Ele e Ele diluindo o nosso ego, como diluiu o ego do apóstolo quando antes era Saulo e perseguia a igreja, nós possamos também, qual ele, viver Cristo, ser Cristo tudo em nós, a plenitude de Deus. Amém.